Perguntinha rápida. Você acha que sabe tudo sobre seu próprio corpo? Tem certeza? Então você já sabia que 25% dos ossos de um adulto ficam nos pés dele? Ou que as papilas gustativas não são aqueles relevos que ficam na sua língua? Bem, prepare-se, pois vamos abrir os seus olhos. Ai, não vamos fazer isso literalmente. Não fazemos cirurgias aqui no Incrível. Pelo menos, não por enquanto. Bora conferir! Seu estômago recebe um novo revestimento a cada 3 ou 4 dias. É assim que o corpo impede que o estômago digira a si próprio. Seu cérebro contém mais de 86 bilhões de células nervosas, que são agrupadas por meio de 100 trilhões de conexões. Isso dá muito mais que a quantidade de estrelas da nossa galáxia Via Láctea. Por falar nisso, se resolver contar todas as células nervosas do seu cérebro, você vai levar 3.000 anos para fazer isso. As unhas da mão crescem mais na sua mão dominante. Ou seja, se você escrever com a mão direita, terá que aparar as unhas dessa mão com mais frequência. Suas unhas também crescem mais rápido no verão e durante o dia. Quando seu cérebro envia mensagens para diferentes partes do corpo, os sinais percorrem seus nervos a uma velocidade de até 430 km por hora. Isso é muito mais rápido que um carro esportivo. As pessoas passam mais de 4 anos da vida comendo. Uau! O serviço dos restaurantes é tão lento assim? Brincadeirinha. Os músculos mais rápidos do seu corpo são os que fazem seus olhos piscarem. A velocidade de contração deles é de uma piscada a cada centésimo de segundo. Por dia, você chega a piscar mais de 15.000 vezes. Durante a vida, uma pessoa comum processa mais de 45 toneladas de comida. Isso é mais que o peso de 7 elefantes juntos. E como é que se come um elefante? Isso mesmo, de pedacinho em pedacinho. Se alguém resolvesse desenrolar o DNA humano, a coisa toda teria 16 bilhões de quilômetros, o que é 40.000 vezes mais do que a distância entre a Terra e a Lua. Se não sofrer de insônia, você provavelmente passará 1/3 da sua vida dormindo. Mas há criaturas que dormem mais ainda. Os cachorros, por exemplo, passam 44% da vida dormindo, e as cobras pitam 75%. Ao longo de apenas um dia, todo o sangue do seu corpo viaja mais de 19.000 quilômetros. Isso é quase metade da circunferência da Terra. Seu esqueleto se renova completamente dentro de 10 anos. Um adulto usa cerca de 200 músculos para dar um passo. Tá vendo? Ninguém pode dizer que eu não malho o suficiente. A cada minuto, seu corpo elimina mais de 3.000 células epiteliais. São quase 200.000 células por hora e mais de 4 quilos por ano. Mas não se preocupe, você ainda fica com cerca de 300 milhões de células epiteliais à sua disposição. Além disso, sua pele se renova totalmente a cada 28 a 30 dias. O fígado é o único órgão humano que consegue se regenerar completamente. Mesmo se tiver apenas 25% do seu peso original, ele consegue voltar ao seu tamanho normal. As células epiteliais criam muita poeira, não só debaixo da sua cama, mas também na atmosfera terrestre. Se alguém juntasse todas as células mortas que ficam flutuando no ar, essa poeira pesaria 1 bilhão de toneladas. Isso é 150 vezes o peso da Grande Pirâmide de Gizé. Dá para imaginar? Você não consegue ver as papilas gustativas a olho nu, pois elas são minúsculas. Aquelas saliências da língua são chamadas de papilae e são uma espécie de folículos pilosos que protegem as papilas gustativas. Por falar nisso, as papilas gustativas têm um ciclo de vida bem curto. Elas duram não mais que 10 a 14 dias. Então, sentem o gosto da vida por pouco tempo. Uma pessoa comum tem mais de 100.000 fios de cabelo na cabeça. E como eles crescem cerca de 15 centímetros por ano, podem chegar a 12 metros de comprimento ao longo da vida. Algumas pessoas conseguem ouvir seu próprio globo ocular se mexendo dentro da órbita ocular. Credo, isso não deve ser nada legal. Ao contrário das outras partes do corpo, suas orelhas e nariz nunca param de crescer. Sua pele fica enrugada quando você fica dentro d'água por muito tempo, mas não por absorver a água. Quando seu corpo estiver molhado, seus dedos terão mais aderência se ficarem enrugados. Assim como em dias chuvosos, é mais seguro dirigir com um pneu novo e cheio de saliências do que com um pneu careca. Seus olhos são um instrumento maravilhoso. Eles conseguem distinguir entre 10 milhões de cores diferentes.
Seu cérebro usa mais de 20% da energia do corpo, mesmo quando você está descansando. Enquanto você dorme, ele gasta tanta energia quanto quando você está acordado. Ele também queima cerca de 330 calorias por dia. Em uma pessoa adulta, cerca de 25% dos ossos ficam nos pés. A maioria deles é minúscula, mas super importante. Se esses ossos estiverem fora de alinhamento, o resto do corpo fica desalinhado também. Você respira cerca de 20 mil vezes por dia. Tente não parar. Os ossos humanos são um verdadeiro paradoxo. Eles são quase 5 vezes mais fortes que uma barra de aço, com a mesma profundidade, mas sofrem fraturas com qualquer impacto e são bastante quebradiços. Os dedos não possuem músculos para fazê-los se movimentar. Todos os músculos que fazem as articulações dos dedos se mexerem ficam no antebraço e na palma da mão. Seu corpo contém mais de 37 trilhões de células. A Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes, ou seja, há 5 mil vezes mais células no seu corpo do que pessoas no nosso planeta. Claro, depende do seu estilo de vida e do quanto você se movimenta, mas uma pessoa comum anda até 180 mil quilômetros ao longo da vida, o que é metade da distância da Terra até a Lua, ou cerca de 4 vezes a circunferência do nosso planeta. Quando uma pessoa sofre com anosmia, também chamada de cegueira do olfato, ela não consegue distinguir nem identificar cheiros, mas mesmo assim pode ser mal cheirosa. Eca! Você começa a sentir sede quando a perda de água corresponde a 1% do seu peso corporal. Se essa perda for de mais de 5%, você pode desmaiar. As perdas de água superiores a 10% do peso corporal e a desidratação podem matar uma pessoa. O músculo mais forte do seu corpo, considerando o peso, é o músculo da mandíbula. O tempo todo, 50 mil células do seu corpo estão sendo substituídas por novas. Caraca, tá parecendo uma empresa para a qual eu trabalhava. No fim de sua vida, uma pessoa comum pode se recordar de até 150 trilhões de informações, menos onde deixou as chaves do carro. Mesmo se suas digitais estiverem bastante danificadas, elas regenerarão aos poucos até formarem a imagem anterior. Seu espirro mais potente pode viajar a uma velocidade de mais de 160 km por hora, quase tão rápido quanto um paraquedista em queda livre. Uma pessoa comum tem cerca de 250 pelos em cada sobrancelha. Esses pelos são totalmente substituídos a cada 4 meses. A capacidade de memória do seu cérebro equivale a cerca de 4 terabytes em um disco rígido, ou seja, dá para guardar mais de 8 milhões de fotos. Os seres humanos são as únicas criaturas que conseguem dormir naturalmente de barriga para cima. Mesmo os macacos costumam dormir em uma posição sentada, recostados em alguma coisa. O osso mais comprido do seu corpo fica na coxa e o menor fica na orelha. Ele é menor que um grão de arroz. O maior órgão do corpo humano é a pele. Apesar de ser fina, ela pesa de 4 a 5 quilos. Ou seja, é o peso de um gato doméstico saudável e bem alimentado. Seu crânio pode parecer ser inteiriço, mas na verdade é composto por 29 tipos diferentes de ossos. A única parte do corpo que não consegue curar a si mesma é o dente. Ah, que pena. As pessoas destras tendem a mastigar grande parte dos alimentos do lado direito da boca, enquanto as canhotas preferem o lado esquerdo. De todas as pessoas que conseguem mexer suas orelhas, apenas 30% delas conseguem mexer uma só orelha. Quanta habilidade! Todo mundo tem covinhas na parte inferior das costas, só que elas são mais pronunciadas em algumas pessoas. Essas covinhas aparecem em locais onde a pelve se encontra com o osso sacro. Então, sua existência, mesmo que não tão visível, não é por acaso. Seu pulmão direito é menor do que o esquerdo, pois precisa deixar espaço para seu fígado. O pulmão esquerdo, por sua vez, é mais estreito, pois precisa abrir espaço para o coração. Os pulmões masculinos geralmente seguram mais ar do que os femininos. Surpreendentemente, você queima mais calorias dormindo do que assistindo à televisão. Quando completar 60 anos de idade, você provavelmente terá perdido 50% das suas papilas gustativas. Seu cabelo cresce 2 vezes mais quando você viaja de avião. Isso tem a ver com a pressão interna da aeronave. Os músculos que ajudam seus olhos a focar fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se quiser fazer os músculos da sua perna se movimentarem assim, você terá que andar 80 quilômetros.
Quando ouve uma música, seu coração começa a bater em sincronia com ela. Se todas as rugas do cérebro fossem esticadas, ele seria do tamanho de uma fronha. Vamos tirar a prova? Você primeiro. Nada disso, brincadeirinha. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Aqui estão outras sugestões super legais de vídeos para você. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.